noite. Boa noite. Uma fuga anunciada. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas admite que sabia do plano dos detentos no maior presídio do estado. E reconhece que falhou ao não conseguir evitar a rebelião. O Jornal Nacional teve acesso a documentos da administradora que alertavam sobre os perigos de visitas no fim do ano. O Ministério Público de Contas do Amazonas pede o fim do contrato com as administradoras dos presídios por suspeita de superfaturamento e ineficiência. Uma luta sem fim. As dificuldades do diagnóstico e do tratamento da chikungunya. E as imagens da transformação do Aedes aegypti do ovo ao mosquito adulto. O adeus a Vida Alves, a atriz que protagonizou o primeiro beijo na TV. Na série especial sobre o envelhecimento do Brasil, a importância do trabalho para os idosos. E os desafios do mercado para se adaptar à nova realidade da população. A partir de agora, no Jornal Nacional. O Jornal Nacional abre esta edição com imagens inéditas do inimigo número 1 da saúde pública no Brasil neste verão. Um vídeo da Fundação Oswaldo Cruz mostra como se desenvolve o Aedes aegypti, o mosquito que transmite a dengue, a febre chikungunya e o vírus da zika. Quanto mais rápido, quanto mais calor, mais rápido ele se multiplica. Olhando uma cidade como o Rio do Alto, a gente fica pensando, quantos focos de Aedes aegypti podem existir lá embaixo? Difícil ver o ovo do mosquito, que tem o tamanho de um grão de areia. Doutor Rafael, isso aqui não é uma sujeirinha, né? Não, isso são milhares e milhares de ovos. Então a gente pode fazer uma estimativa de que cada fita dessa tem mais ou menos de 8 a 10 mil ovos. Essa fita ela é capaz de povoar de mosquitos um bairro inteiro do Rio de Janeiro, por exemplo. Agora, impressionante mesmo são essas imagens do ciclo de vida do Aedes aegypti gravadas pela Fundação Oswaldo Cruz. Os ovos do mosquito aguentam até 1 ano num lugar seco, sem água. Quando a água encontra o ovo eclode. E basta que a água fique em contato com o ovo por cerca de 10 minutos. Olha a larva aí, na água limpa e parada. A larva de mosquito come qualquer coisa, folha, bactéria, resto de terra, resto de outros animais, inclusive outras larvas. 4 dias e a larva se transforma em pupa. A pupa já é bastante diferente. A pupa é o estágio do mosquito onde há a metamorfose da larva aquática para o adulto com asas. Então a pupa não se alimenta. Tem vários estudos que mostram que depois que a larva alcança a fase de pupa, dificilmente ela morre. E este é o Aedes aegypti, saindo da casca com as asas ainda dobradas. Então o mosquito sai já se equilibrando ainda com as partes bastante moles do corpo. Ele vai se equilibrando, mas consegue pousar em cima da água e poucos segundos depois já toma voo e a partir daí já pode iniciar seu voo, iniciar a procura por uma pessoa para se alimentar. E pronto para transmitir dengue, zika e chikungunya. Isso que a gente acabou de ver nas imagens pode acontecer dentro da sua casa, dentro da minha, nas nossas casas. Por isso a gente não pode descuidar desse tal de Aedes aegypti nem um segundo. Você tá vendo esse quintal aqui? Jardim bonito, né? Tudo limpo, tudo arrumadinho. Mas olha o perigo. Aqui, planta com pratinho. E tem água no pratinho. Não pode. Não pode. Quer ter planta em casa? Esquece isso aqui. Pratinho, nunca. Não é difícil evitar os criadouros do mosquito. A gente tem que se livrar de qualquer coisa que acumule água. Aqui no Rio, a preocupação é muito grande. Os especialistas dizem que podemos enfrentar uma epidemia de chikungunya este ano. Esse vírus chegou aqui no Rio de Janeiro no final do verão passado. Então, de fato, um número reduzido de pessoas foi infectado pelo chikungunya no último verão. De modo que hoje, no verão de 2017, temos ainda uma grande quantidade de pessoas que nunca teve contato com o chikungunya e, portanto, podem vir a se infectar por ele. Pernambuco foi o estado brasileiro com maior número de mortes por causa da chikungunya. O diagnóstico da doença é difícil e o tratamento demorado. Patrícia nem imaginava que ia poder andar normalmente. Depois de 10 meses, hoje foi o primeiro passeio com a família. Eu não conseguia nem me levantar e nem andar direito sozinha. Tinha que ser realmente com ajuda. O sofrimento de Rosane é mais recente, tem 20 dias. Nos primeiros sintomas, ela procurou atendimento, só que geralmente todos os casos de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti são tratados da mesma forma: repouso, hidratação e analgésico. Não adiantou. O jeito foi procurar um especialista. Para conseguir caminhar e fazer atividades diárias normais, porque é
banho eu tenho dificuldade de tomar. No Brasil, foram 38.332 casos de chikungunya em 2015 e 263.598 ano passado. Houve 159 mortes por causa da doença, 54 só aqui em Pernambuco. Os hospitais recebem gente com sintomas todos os dias. Os principais são febre alta e persistente, dor e inchaço nas articulações, mãos, punhos, joelhos, pés e tornozelos e manchas na pele a partir do terceiro dia. Especialistas afirmam que 40% dos pacientes desenvolvem a forma crônica da doença, com sintomas que duram mais de 3 meses. O diagnóstico nem sempre é rápido. Foi por isso que o Ministério da Saúde elaborou um manual sobre chikungunya que diz como identificar e principalmente como tratar. O que tem acontecido é que, como é uma doença nova, é uma dor muito intensa, os profissionais de saúde não estavam habilitados a tratar essa doença com os medicamentos, os analgésicos adequados para cada fase da doença. Então, se você utiliza a medicação adequada nas doses ideais, você possibilita com que a grande parte desses pacientes aliviem sua dor na fase aguda e evite que eles cronifiquem. Muitos pacientes buscam na água um alívio para essas dores que arrastam por meses, anos. Eles dizem que a hidroterapia ajuda porque traz um conforto para as articulações castigadas pela chikungunya. Conta que melhorou bastante quando começou os exercícios na piscina. Um alívio imenso. Dormia bem, já acordava melhor, não tomei mais remédio, fiquei só na hidroterapia mesmo. A água é aquecida a 33, 34 graus. Essa temperatura, ela atua nas terminações nervosas, aliviando os sinais de dor e também diminuindo os edemas. A gente sabe que a proliferação desse mosquito tem tudo a ver com o clima, né? Com o tempo, com essa época de verão, de chuva. E é para saber então da previsão do tempo, nós vamos a São Paulo falar com Eliana Marques. Eliana, boa noite. Qual é a previsão para amanhã? O que você destaca para nós? Boa noite para você, Chico, para Renata e para todos. Olha, o primeiro recado vai lá para os gaúchos, porque amanhã pode ter temporal e desde cedo em Uruguaiana, Bagé, Santa Maria, Porto Alegre. Em muitas áreas o sol nem deve aparecer. E as tempestades podem atingir também o sul e o oeste de Santa Catarina. Por que essa chuvarada? A frente fria que estava na fronteira finalmente vai avançar. E os jatos de baixos níveis estão trazendo o ar quente e úmido da Amazônia. Tudo isso aumenta muito as instabilidades, Chico. E essa frente fria que você mostrou aí, ela chega ao sudeste? Está prevista lá para sexta-feira. Amanhã ainda é o calorão que deve provocar temporais, principalmente na Grande São Paulo, no Vale do Paraíba e nas regiões de Ribeirão Preto e Presidente Prudente. Divisa do Paraná com Mato Grosso do Sul pode ter chuva intensa também. Agora vejam que quase todo o país está na área de chuva amanhã. Tempo firme só em parte do Espírito Santo, no norte de Minas e no sertão nordestino. Em Florianópolis pode fazer 37 graus, quente assim, porque a frente fria vai estar a caminho de lá. Em Curitiba, bem abafado também. E em Vitória, que só vai ter sol, nada de chuva, 34 graus. Em Cuiabá, 36 graus. Em Belém, 33. E em Teresina, quase 40 graus. Aqui na cidade de São Paulo, continua de suar a camisa também e com possibilidade de chuva generalizada nos próximos dias e com risco de serem grandes volumes também, Chico. Obrigado, Eliana. Renata, e o nada. verão batendo forte. O governo do Amazonas admitiu hoje que sabia de um plano de fuga em massa nos presídios do estado, que houve falhas na segurança. O secretário de Segurança Pública, Sérgio Fontes, reconheceu pela primeira vez que o sistema falhou em permitir que armas entrassem nos presídios onde ocorreram as rebeliões dessa semana. Claro, houveram falhas, sim. Se entrou arma dentro do presídio e essas armas geraram esse número de armas, de mortes, é claro que houveram falhas. Essas falhas vão ser apuradas, nós vamos identificar responsabilidades e ninguém está se eximindo, não. Ele também admitiu que já tinha informações sobre fugas no sistema penitenciário do estado, mas disse que elas chegam toda semana. Nós temos um comitê de gerenciamento de crise justamente em face dessas informações. Toda semana
tem um aviso de que vai ter uma fuga, de que vai ter uma rebelião toda semana. Mais cedo, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, havia alertado que a Secretaria de Segurança do Amazonas já sabia que poderia haver uma fuga durante o fim de ano, mas que não pediu ajuda nem comunicou o governo federal. O governo federal, em momento algum, foi informado nem solicitado nem auxílio, seja da Força Nacional, seja de qualquer outro mecanismo que o governo federal poderia ter auxiliado. O ministro disse ainda que a morte de 60 presos nos presídios de Manaus foi resultado de uma sucessão de erros e que mais de 200 presos fugiram, número maior que os 184 divulgados pelo governo do Amazonas. O secretário de Segurança rebateu a informação. Olha, eu conto com as informações que o doutor Florencio e a Secretaria de Administração Penitenciária me dá. Eles é que controlam os presos. Eu não vejo motivo nenhum para a gente não divulgar corretamente o que está acontecendo. A Ordem dos Advogados do Brasil no Amazonas ingressou com uma ação civil pública contra o Estado. Os representantes da OAB afirmam que o governo do Amazonas falhou em evitar o colapso que se instalou no sistema penitenciário. Resumidamente, o que deve ser feito é o cumprimento do que está na lei de execuções penais, né? Principalmente no que tange à individualização da pena. Não se pode misturar preso violento com não violento, preso reincidente com preso não reincidente, né? Isso aí não é política criminal. A polícia do Amazonas identificou pelo menos 6 chefes das rebeliões dessa semana, mas não divulgou nomes. A investigação começou há 2 dias e deve terminar em 1 mês. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária do Amazonas, dos 184 presos que fugiram durante as rebeliões, 121 continuam foragidos. E o Ministério Público de Contas do Amazonas pediu a rescisão dos contratos com as empresas que administram os presídios do estado, por suspeita de superfaturamento e ineficiência da gestão. O pedido encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas alega descontrole da segurança e ineficiência de gestão nas prisões de Manaus. Os procuradores acusam a empresa que administra o presídio Anísio Jobim de não ter sido capaz de alertar ou reprimir o início da rebelião e afirmam que há indícios de que o preço pago nos contratos do Amazonas sejam os mais altos do país, sem a contrapartida esperada. Atualmente, o sistema carcerário do Amazonas é operado pela empresa Humanizare, que participou da licitação para explorar o serviço por 27 anos. O complexo penitenciário Anísio Jobim e a unidade do Puraquequara, onde 60 presos foram assassinados nessa semana, são administrados pela Humanizare, gestão prisional. Ela começou a atuar no sistema penitenciário do estado em 2013, mas o contrato de 27 anos passou a valer 2 anos depois. A Globo News apurou no portal da Transparência do Governo do Amazonas que até agora ela já recebeu mais de 800 milhões de reais. Só no ano passado foram quase 430 milhões. Segundo os contratos, a empresa é responsável pela alimentação, limpeza, identificação e prontuário dentro das penitenciárias. No contrato de 2013, a Humanizare também era responsável por serviços de segurança na unidade prisional do Puraquequara. A partir de 2014, a palavra segurança foi substituída por manejo. Os contratos não detalham os serviços prestados. O governador do Amazonas, José Melo, do PROS, disse que não sabe exatamente o que significa manejo, mas que a empresa Humanizare é responsável sim por toda a segurança interna dos presídios. Eu determinei uma sindicância do meu governo em cima desse episódio para identificar onde houve falha. De onde foi a falha, evidentemente que onde houver, serão punidos. Sobre o pedido do Ministério Público de Contas, o governador disse que, no momento, a Humanizare é a única alternativa para o Estado. O Ministério Público tem todo o direito de fazer isso. Agora, o meu dever é manter o sistema prisional na integridade, que é meu dever. Eu não posso, ao atender o Ministério Público, retirar algo que